Trago esse relato aqui no grupo porque acredito que vocês, como fãs, deveriam saber sobre a verdadeira origem de tudo e como aconteceu. Paul me chamou para uma pequena festa que estava acontecendo na casa de um amigo dele. Era um sábado à noite e estava sem fazer nada e resolvi aceitar. Chegando na casa desse tal amigo, vi que era uma casa bem grande e já imaginei que esse cara tinha bastante dinheiro. A festa em si, realmente, era muito pequena. Tinha aproximadamente umas 7 pessoas. Achei legal. Não gosto de lugares com muitas pessoas. Já curioso para saber quem era esse cara e o dono daquela casa, resolvi perguntar ao Paul. Ele me disse que se tratava do Shane Halton e enfatizou que ele era o criador do desenho Os Vizinhos Green. Eu gostava bastante de desenho. Conhecia o desenho, mas nunca havia assistido. E achei interessante ter a oportunidade de conhecer o criador de um desenho tão famoso. O Paul me apresentou ao Shane e posso dizer que ele é uma pessoa muito humilde, super brincalhão e bem extrovertido. Passamos um bom tempo conversando e focamos a conversa nos Vizinhos Greens. E ele falava muito bem do desenho, que estava o maior sucesso entre as crianças. Tanto eu como ele estávamos começando a ficar bêbados. Em um momento, eu falei para ele que nunca havia assistido Os Vizinhos Greens, mas que em breve eu iria fazer isso. Ele olhou para minha cara e disse: "Você vai assistir agora e me dá sua opinião do que você acha do desenho." Eu disse: "Beleza, vamos lá." Sentamos no sofá e ele ligou a TV. E começou. Não me lembro bem, mas assistimos alguns episódios e eu gostei bastante. Era engraçado e tinha uma boa narrativa. Enquanto estávamos assistindo, algumas pessoas estavam indo embora. O Paul estava querendo ir embora também. Foi daí que Shane pediu para eu ficar, para continuarmos assistindo. Meu amigo Paul falou que estava tudo bem, mas ele precisaria ir embora. E eu resolvi ficar lá, sem problemas. Depois de mais um episódio assistido, o Shane estava ficando bem mais bêbado do que eu. E começou a falar: "Cara, eu só resolvi entrar nesse projeto por causa do meu irmão. Eu tinha planos de fazer um desenho para adultos. Eu tinha o objetivo de fazer algo para superar o South Park. Eu até desenvolvi algumas coisas juntos com meu irmão, mas ele foi influenciado de última hora a fazer um conteúdo mais infantil. Eu achei interessante saber esse outro lado dele." Em seguida, ele me fala que existe um episódio que conta o início de tudo, que Os Vizinhos Green atual deu continuidade, mas de uma maneira infantil, mas apenas deixando esse episódio de lado. Fiquei curioso para saber que episódio era esse, e parecia que ele estava lendo a minha mente. Perguntou logo em seguida se eu gostaria de vê-lo. Eu falei que sim, e que estava interessado em conhecer o início de tudo. Ele se levantou, cambaleando, estava sob efeito de álcool, segurando a garrafa de bebida e bebendo. Foi até seu quarto e volta com um pendrive na mão, dizendo que eu iria adorar ver aquilo. Ele conecta aquele pendrive na TV e seleciona o episódio. Os personagens pareciam diferentes, e ele explica para mim que aquela história é antes do Bill nascer, que na verdade nem tinha planos para o Bill ainda quando desenvolveu esse episódio. O episódio se inicia com uma moça em uma cozinha, preparando alguma comida, e o Shane me fala que aquela era a mãe do Bill, a Alice. Então entendi que aquilo se tratava de um episódio referente à mãe do Bill. O episódio era falando como tudo começou. E em seguida entra um homem, que acredito que seria o marido dela, e reclamando que os negócios estavam ruins, a colheita não estava tão boa, e dizendo que aquilo estava o deixando frustrado. A Alice
falava que ele deveria se esforçar mais e deixar de ser tão negativo. E ele pede para ela calar a boca, pois quem alimentava a casa era ele. E ela entrou em discussão com ele, rebatendo tudo que ele falava. Chega a noite, os dois estavam na cama, e o rapaz tenta beijá-la. Ela sai de perto dele, e ele, furioso, empurra ela da cama e diz para ela dormir no chão agora, porque a cama foi ele quem comprou. Ela faz o que ele disse e deita no chão. Pela manhã, ele levanta e vai para a cozinha tomar o café da manhã. E Alice havia feito apenas um copo de leite para ele. E ele perguntou: cadê os ovos e o bacon? E ela respondeu que se ele quisesse, ele mesmo fizesse. Ele se levanta, segura ela pelo braço, arrasta ela para fora de casa e leva ela até o galinheiro e deixa ela trancada lá dentro e vai embora. Ela fica gritando por socorro, mas ninguém pode ouvi-la. No dia seguinte, pela manhã, ele chega no galinheiro e pergunta se ela aprendeu como tem que ser. E ela responde que sim. Então ele abre a porta do galinheiro e ela sai de lá. E de imediato ele pede para ela fazer o café da manhã dele. Chegando à noite, Alice estava sentada em seu sofá, descansando de um dia de trabalho. Então seu marido chega, dizendo que estava com fome e queria jantar. Ela se levanta e vai servir a ele uma sopa que ela havia feito. Quando ele começa a tomar a sopa, ele queima sua língua. A sopa estava muito quente. Ele dá um grito nela, a questionando o porquê daquilo. E em seguida, joga o prato de sopa em Alice. Ela consegue se proteger um pouco, mas queima seu braço. Ela corre rapidamente para o banheiro para tentar amenizar aquela queimadura. Mas um dia se passa. Alice está preparando o café do seu esposo. E ele sai rapidamente de casa, sem nem comer nada e nem falar com ela. Alice ignorou aquilo e continuou com seus afazeres. À noite, chega seu esposo com um amigo dele. Eu pude perceber que aquele rapaz era o Barnabé. Eles estavam gritando, ambos estavam embriagados. Alice permaneceu no seu quarto, só escutando toda aquela gritaria. Então seu marido o chama, pede para ela cozinhar alguma coisa para ele e seu amigo. Ela desce para preparar alguma comida, apenas para evitar problemas. Então ela prepara uns bolinhos de queijo e leva para ele, mas ela passa na frente da TV para deixar o prato na mesa. O seu esposo a empurra com o pé, dizendo que ela estava na frente da TV e estava atrapalhando a partida de beisebol. Ela cai no chão e todo o bolinho cai por cima dela. O seu esposo exige que ela vá fazer mais. Ela fixa o olhar nele, se levanta com um olhar de mal fixado no seu marido. Ela sai de casa pelos fundos, pega uma pá do lado de fora, entra na cozinha novamente, pega uma faca e vai em direção à sala. Tanto o marido quanto o Barnabé estavam de costas para ela. Então ela bate com a pá na cabeça do Barnabé, que cai desmaiado, e em seguida enfia a faca no pescoço do seu marido. Ele estava tão bêbado que não conseguia se defender. Ela senta no sofá e fica esperando seu marido perder a vida. Ele estava agonizando no chão. Quando ele não se mexia mais, ela sai mais uma vez de casa e volta com a serra elétrica e começa a desmembrar todo o seu marido e colocando as partes em sacos. Quando ela havia o desmembrado todo e colocado tudo em sacos, ela pega a espingarda que seu marido tinha, aponta para Barnabé e com o pé começa a acordar. Ele vê toda aquela cena de muito sangue para todo lado e já imagina o que aconteceu. E ela exige que ele leve todos aqueles sacos para fora. E Barnabé apenas obedece. Chegando em um lugar um pouco distante da casa, mas ainda na fazenda, ela, apontando a arma para ele, o obriga a cavar um buraco
Depois que Barnabé enterrou tudo, ela faz ele prometer nunca contar o que houve para ninguém. Que se alguém perguntar pelo seu esposo, ele deve dizer que ele foi embora e não volta nunca mais. Ele só concordou com aquilo e sai daquele lugar. Alguns dias se passam e aparece Alice, deitada em uma maca. E chega um médico e diz que ela estava grávida. E o episódio acaba. Quando olho para o Shane, ele já estava dormindo. Me recordo e agora entendo a referência. Que em um episódio, Barnabé vai na casa de Alice e ela o recebe com uma espécie de ciscador. E ele fala: Quase machuquei você. Não seria a primeira vez, também não seria a última.